E alguém já terminou com você? Amo amor. Então, Essa é a resposta. Eu amo amor, gente. E aí? Por que você terminou? Já terminaram com você? Você ainda sabe como? Sou João Eustáquio Bernardo Eu sou Ana Rosa Lúcia. Adonias. Sou também Agenor Luiz André Clara Pia Odete. Aristides Leonardo Gabriel. Gabriel. Me apaixonei por Cecília Augusta Eduardo. Conheci Murilo, Joaquim, Écio, Bruno. Que infelizmente conheceram o Paulo, o Lucas, o André e o Ricardo. E esses se apaixonaram por Beatriz, Bianca, Raquel. Que não nos amou. Nenhum deles foi amado. Mas aí. É isso, Mas Lia, mentira, a Cleiane, a Lúcia, a Lourdes, Lucas, o Paulo, o Ricardo. Resultando em Cláudia do Carlos, Danilo, da Elisa, Leandro, do Bob. Lara da Lei. Nem todos foram felizes. Não, nem todos. Aliás, nós queremos aqui contar uma história que seja necessariamente feliz. Ou uma história que fale necessariamente de apenas duas pessoas. O que temos aqui, o que teremos aqui ou que esteve aqui, não ultrapassa o campo do comum. Do comum entre todos. Nós falaremos de amor. De início, meio, fim. De fim, início, meio. Não que a gente entenda muito sobre os inícios, sobre os fins, mas é que a gente queria falar sobre os meios. É porque todo início vai ser sempre início. Sejam os amores fiéis, infiéis, à primeira vista ou à terceira vista. Platônicos, recíprocos. Todos terão seu tipo de fim. O que nos interessa é o que está indo, o que preenche, da forma e textura. Semana passada, a vizinha da frente veio aqui bater na porta. Perguntar se tínhamos uma xícara de açúcar para emprestar. Que estranho. Ela mal olha na sua cara. Pois é. E do nada ela bate na porta. Os vizinhos são assim. Eles estão ali do lado, bem próximos, e por mais improvável que isso pareça, eles podem não se importar com você. Eles podem te ignorar. Só vão se incomodar de fato quando alguma coisa em nós os atormentar, de alguma forma. Ou nem isso. Eles podem nos ignorar para sempre. Para mim, essa é a pior maneira de se ferir. E existe agressão maior do que a própria rejeição? Por que aceitar essa rejeição, cara? Por que a gente não pode se aproximar? Pra quê? Pra gente dar de cara com a porta fechada? Pra que tenhamos que voltar de cabeça baixa e mais triste do que quando não tínhamos tentado? Do que quando só tínhamos a dúvida como tormento? Pra quê? Pra sofrer mais ainda? Os livros, onde é que estão? Nas caixas. Maiores? Não, nas menores. E os copos? Na caixa. Com jornal? Claro. Eles são frágeis demais.
demais e podem não aguentar essa viagem. Frágeis demais para aguentar essa viagem. O que sobrar deles continua vivendo. O que não tiver conserto, a gente manda para o lixo. O que permanecer forma outra coisa. Até ficar de pé. Por mais uma vez. Eu não queria que você fosse embora. É porque eu não gosto de despedidas. Mas a mudança é algo natural. Porque às vezes as pessoas, ou mesmo as outras coisas, Era sábado de outubro. Ele estava em coma. Mas eu falava como se estivéssemos sentados na pracinha conversando. Era hora de ir embora. Eu me desesperei. Porque eu senti que ali era a nossa despedida. E eu chorei. E eu chorarei sempre. Ao lembrar de um avô amigo, rabugento, mas de bom coração. Eu odeio despedidas. para não fazer do medo um vício que corrói, corrompe e cega. Você me ouviu? Ei! Você me ouviu? A mudança é algo natural. Porque às vezes as pessoas, ou mesmo as outras coisas, elas não fazem nada mais do que desestruturar, descompensar, pressando de forma insuportável as nossas vértebras. Mas ainda assim a gente insiste nessa tentativa desumana de sermos super-pessoas, donas de uma tentativa que sustenta esse peso. O medo. Pela falsa sensação de não estarmos sozinhos. Às vezes é preciso, além do olhar presente, coberto por hemorragia emocional que pulsa, faz tremer. Para não fazer do medo um vício que corrói, corrompe e cega. Você sempre vem com esse discurso. Que eu tô te roubando coisas, que eu tô te sufocando demais. Pra mim, você parou foi de respirar. E isso explica por que o teu corpo anda tão frio. A sua frieza estava me cortando por dentro, sabia? Você sabia? Não. Claro que você não sabe. Você tá fechado aí dentro, feito o pior de todos os defuntos. E esse cadáver de tão egoísta quer fazer da sua morte contagiosa, me impregnando com a sua tristeza gelada. Mas eu não vou morrer. Eu não vou morrer.
Passou do ponto. Deve ter sido tempo demais. Tempo demais para se aguentar. Para uma pessoa insuportavelmente ansiosa, foi. Sabe o que é insuportável para mim? Alguém que não cabe dentro de si. Alguém que faz questão de dizer, olha para mim. Olha, porque eu não suporto não ser o centro de tudo. Isso para mim é insuportável. Eu sempre tive amigos mais velhos. Eu nunca gostei da idade que eu tinha. Eu sou um ansioso temporal. As crianças na minha rua brincavam com a alegria de quem brinca, desejando que seu presente seja eterno. Eu não. Eu olhava para os mais velhos, eu queria ser aquilo. Não que eu era. Sabe que eu ainda me lembro a primeira vez que a minha mãe me deixou ficar sentado no portão? Sentado no portão sozinho. Eu me senti tão conquistando alguma coisa. Não vale a tempo. Não vale correr muito tempo. É necessário apreciá-lo, presenciá-lo, apaixonar-se pelo hoje, para que o amanhã não se torne sufocante. A sua presença me sufoca. Sofro de asma e você está me deixando seco por dentro. O encontro de duas pessoas é um choque de duas placas tectônicas. Já nos encontramos em tantas esferas. Mutilado. O encontro de duas pessoas é um choque de duas placas tectônicas. Já nos encontramos em tantas esferas. Mutilado. O encontro de duas pessoas é um choque de duas placas tectônicas. Já nos encontramos em tantas esferas. Mutilado. O encontro de duas pessoas é um choque de duas placas tectônicas. Já nos encontramos em tantas esferas. Não é um choque. O encontro de duas pessoas é um choque de duas placas tectônicas. Já nos encontramos em tantas esferas. O encontro é uma pessoa. O encontro é um choque de duas pessoas. Se eu me abrisse para você, se eu te contasse um segredo, você me amaria menos? O que é desconhecer? E você? Quer me conhecer? O amor é conhecido. Não. A linguagem é uma pele. Esfrega minha linguagem no ombro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos. Ou dedos nas pontas das palavras. Não. A linguagem é uma pele. Esfrego a minha linguagem no outro, como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos nas pontas das palavras. O amor é conhecido. Acho que eu estou gelada. Não. Eu acho que eu sou gelada mesmo.
Eu realmente estou olhando para você. Sabe que eu tenho medo de olhar aí dentro e não encontrar nada. De só encontrar um vazio que vai gelar cada centímetro da minha pele. Eu prefiro o escuro. Porque o sol me leva para um lugar que eu não conheço. Um lugar que nem você conhece. Para que se arriscar, então? Para quê? O silêncio é um argumento difícil de se falar. São dois premiados. Por um sentimento que de tão nobre irá lhes arrancar tudo. São dois premiados por um sentimento que de tão nobre irá lhes arrancar tudo. Eles vão passar grande parte de suas vidas dando socos, um na cabeça do outro. Eles vão passar grande parte de suas vidas dando socos, um na cabeça do outro, na utopia de se tornarem eles vão passar grande parte de suas vidas dando soco. Na utopia de se tornarem Alguém foi feito para alguém? mas se acontecesse. Alguém foi feito para alguém? Mas e se acontecesse? Talvez por isso ainda hajam tantos insistentes. Talvez por isso ainda hajam tantos insistentes. São dois. Premiados Por um e sentimento de tão que nobre irá lhes arrancar, tudo. eles vão passar Grande parte de suas vidas dando soco um na cabeça, e outro, na utopia. de se tornarem Eram dois desconhecidos, à procura de uma hora, de um lugar. Colocaram suas melhores roupas e levaram como presente a melhor aparência. Expectativas que poderiam se tornar amargas frustrações. Ou só mais uma história de um alguém que esperou por um outro alguém. Esperou, esperou, esperei. Realmente eu não sei por onde começar. Eu sonhei com você as últimas noites. Eu senti o seu cheiro quando acordei. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas a saudade é forte como um soco. Ainda me lembro a primeira vez que a gente se viu. Eu te vi primeiro. Você sempre disse que não, mas foi. Aposto que tá negando isso agora. Teimosa.
pela primeira vez. Eu acho meio... Pode ser que seja meio antigo esse lance de escrever cartas. As pessoas não fazem mais isso. Bom, eu acho que não. Mas é tão simples, uma caligrafia, algumas letras. Não é tão simples. Mas para fazer tudo isso é necessário que a gente dê tempo e... Então penso eu que antes de tudo, a pessoa que manda uma carta presenteia o destinatário com o seu tempo. E eu estou te presenteando com o meu. Amar leva tempo. Já faz tempo que eu estou te amando. Às vezes eu só preciso segurar sua mão, olhar nos seus olhos, porque as palavras às vezes, quando são só jogadas, são como balas perdidas, que acertam o peito, causando um buraco difícil de se tirar. Bom, eu acho que é isso. Eu não vou finalizar essa carta, porque eu quero deixá-la pela metade, sem conclusões, pontos finais, enfim, qualquer coisa que remeta a um fim, para que ela possa continuar sendo sempre escrita. Sempre escrito. Sempre escrito. Ser eternidade, mas eu ando em frente pra sentir saudade. Eu coleciono Tudo que eu encontro. fotos de crianças desaparecidas. Insetos que se pareçam com alguém que eu conheci no tempo do colégio. Eu coleciono vinis, materiais sobre legião urbana, pessoas. Eu coleciono pessoas. E eu os observo nas ruas e fico pensando de onde elas seriam vir. Se eu vou ter a oportunidade de vê-las de novo. E onde? E quando? E por quê? Eu coleciono rascunhos de cartas. Cartas sem nome, minhas e as que eu encontro. Eu fico pensando quantas pessoas ficariam felizes se eles contassem que tem uma carta para elas. O carteiro errou de endereço. Que elas estão aqui. Que elas estão comigo. E eu as guardo por isso. Quando criança eu era tímido, sabe? Não pouco. Muito. Quando criança, eu adorava brincar de programa de TV e eu sempre era a Xuxa. Eu não me importava se eu era loira ou não. Eu queria era aparecer. Hoje eu falo pouco, mas antes eu falava quase nada. Uma vez, eu fiz sítio com pica-pau amarelo na escola. E eu vi a tia Anastácia, mas eu não gostei não. Eu queria ter sido a Emília porque ela falava mais. Se não fosse a minha mãe ter me colocado no curso livre de teatro, hoje eu estaria quase... Você acredita que a professora não deixou porque eu não tinha o perfil da personagem? Adorava ficar sentado no chão da sala com os meus irmãos. Naquelas noites que não dava para assistir TV, a gente ficava lá, escutando as histórias do meu pai. Todo sábado de manhã eu ia com meu pai na feira, comprar fruta, verdura. E eu me lembro de sempre pedir para comer o pastel com sodinho ou garapa. E ele sempre dizia, depois, Bibi, depois. A minha mãe me dava caderninho de caligrafia para fazer. Mas sabe, eu fazia alguma coisa de errado e o caderninho estava lá. E minha mãe, que todo sábado inventava de lavar o meu cabelo. De vez em quando até arriscava um pouco, sabe? Mas nunca dava certo. Isso porque você não viu o que minha mãe fazia com o meu cabelo quando eu era adolescente. O meu primeiro beijo foi aos 18. E eu chorei. Eu demorei 6 meses para conquistar minha primeira namorada. Eu sou muito chorona, sabe? Eu herdei isso da minha mãe. Mas no final deu tudo certo. Eu me apaixono muito fácil.
difícil se desapaixonar. Dói. Dói tanto. De um jeito tão gostoso. Eu posso até me acostumar com isso. Dizem que um dia ela passa. Que é fogo de início. Logo se apaga. Mas enquanto não passa, vamos se queimando. Enquanto está aqui, é melhor não deixar passar. É melhor se contorcer, está dando. Ou ficar bobo de tão contorcido. E adianta ficar pensando num tempo que nem tempo ainda é. Porque esse tempo que está lá na frente, ele é só pensamento. Ele pode correr por lá e nem chegar aqui. O segundo de agora é que está vivo. E pedindo pra gente viver. 18h45. Falta pouco. Essa roupa me deixa meio... Estranho. Faz tanto tempo que eu não faço essas coisas. Eu estou me sentindo uma adolescente medrosa. Eu acho que... Eu não vou, pronto, decidido, eu não vou. Eu mando mensagem dizendo que eu fiquei doente, que eu peguei uma gripe, uma virose. Já sei, uma abelha me picou no olho, eu fiquei cego e não tenho tom... eu vou falar assim que o tempo fechou, daí eu perdi o ônibus, pronto. Daí eu criei mais tempo e ganhei mais coragem, é isso. Desse jeito eu vou acabar indo isso, sim. Calma, vai, seu... Covarde! Covarde! Ai, desculpa. Você sabe que se ouvirem falando assim, eu vou achar que você tá maluco, né? Eu tô maluca. Eu tô ficando maluca, eu tô pedindo desculpa pro espelho. Relaxa, vai. É só você ser você mesmo. Até parece que eu tô citando livros de autoajuda. Olha, mas funciona. Essa roupa fica linda, essa gracinha. Eu duvido que ele não vai gostar. Eu duvido que eu não vou gaguejar, que eu não vou derramar bebida em cima da mesa, que eu não vou contar uma piada sem graça. Se a gente ficar sem assunto, ai, detesto quando isso acontece. Se bem que da última vez que a gente ficou calado, Garota abusada. ficou sem jeito. Eu também fiquei. A diferença é que eu sei disfarçar. Será que eu fui muito? Ansioso. Foi muito ansioso. A sorte é que eu gostei dele. A gente podia fazer coisas legais, né? Eu tipo andar por aí. Vai que a gente... Não se desgruda mais. E Depois de hoje, a gente pode sentir saudade pra sempre. acho que tá Na hora. nós não poderíamos saber como é que tudo ia acontecer. O que a gente viveu foi desenhado pelo tempo, como se fossem palavras de um texto breve. Forte, intenso, único, mas breve. E o fim foi um doloroso ponto final. Uma hora essa ferida volta. Ela volta a ser feita. Hoje eu acordei assim esperando. Não, desde a hora que eu abri o olho eu tô esperando. E nessa espera eu tô seguindo o dia, sabe? Por isso que eu resolvi sair. Pra ver se
eu presencio um encontro. Sou parte dele. Parte minha. Parte dele. Apenas partes. Um milésimo divide o encontro e a ausência. Eu te vi. Você não sabe ainda, mas eu te vi. Eu estou aqui nessa tentativa insistente para que você também me veja. E se essa tentativa for bem sucedida, eu não vou ser só mais um rosto. Desejo muito agora, mesmo que por um segundo, você pare. Que os pés se procurem. Que as mãos se toquem. Que os dois corpos ocupem o mesmo espaço. Um olhar só. Eu vou saber que você disse sim. Mesmo que não abra os lábios, mesmo que não faça nem mesmo movimento, eu vou saber que você disse sim. Me aproximar, para que enfim tudo se complete. Olhando pra você exatamente aqui.
eu te amo.